A palavra diz que ele vai lá e ele pega aqueles jovens e leva para lá. E ele diz: mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Louvado é o nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando ali ele pede para que leve aqueles jovens instruídos até ele, aqueles jovens já eram instruídos naquela língua judeus, aonde ele estava ali, no meio do povo deles. Mas ele queria instruir mais ainda aqueles jovens, mas ele queria já instruir outra língua, que era caldeus, que era provavelmente a língua dele. Ele queria que esses jovens recebessem tratamento durante 3 anos. Louvado é o nome santo do Senhor. Aqueles jovens, ele disse para que eles ficassem ali separados durante 3 anos, e que aqueles jovens fossem ali alimentados da mesma ração, do mesmo alimento que ele era, que o rei Nabucodonosor se alimentava. Louvado é o nome santo do Senhor. Diz a palavra que ali eles seriam alimentados de carne e de vinho. Mas quando aquele eunuco chegou ali e ele foi e falou para Daniel: olha, vocês vão se alimentar da mesma ração de que o rei se alimenta, que era carne e vinho. Mas Daniel, naquele mesmo momento, ele sentiu ali que Deus falou com ele. Sabe por quê, amados? Porque o cristão, ele não pode se contaminar. Deus é maravilhoso. Deus, ele instruía Daniel naquele momento que ele não devia tocar naquela ração, porque era o mesmo alimento que ali que Nabucodonosor se alimentava, era carne e vinho. Era o melhor alimento do reino que ia ser dado para aqueles jovens. Mas Daniel, naquele momento, ele decidiu que ele não ia se contaminar. Sabe por quê? Porque Deus hoje fala aos nossos corações que nós cristãos, nós colocados na presença do Senhor, de maneira nenhuma nós devemos tocar no manjar deste mundo. Por quê? Porque Nabucodonosor não era homem reto aos olhos de Deus. Nabucodonosor não era homem que servia a Jeová. Nabucodonosor era homem destruidor, era homem que aprontava, era homem que sitiava, era homem que tomava terra que não era dele. Nabucodonosor, inclusive, ele teve uma parcela de culpa da destruição de Jerusalém. Uma época foi incendiado. Quem fez isso? Nabucodonosor. Esse homem agradava a Deus? Não agradava. Esse homem, de maneira nenhuma, ele estava na presença de Deus. E o que Deus quer nos revelar hoje com essa palavra, falando aqui a respeito de Daniel? Nós somos eleitos, escolhidos, santos do Senhor, diz a palavra de Deus. Quando nós vamos para a presença do Senhor, que estamos ali se firmando, estamos firmes na palavra do Senhor. Nós somos eleitos, escolhidos, separados do Senhor. Deus fala que nós somos santos. E nós, sendo santos, Deus fala hoje através dessa palavra. A hora que eu cheguei aqui hoje, nesse templo, falei: Senhor, me dá a palavra. Perguntei para o pastor, quer ministrar a palavra? Perguntei para a diaconisa lá, por algum motivo, né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe aquele que ele escolhe para falar. Porque talvez não era para ela falar hoje, nem ele, mas era para mim essa palavra. Talvez a palavra que eles fossem falar hoje seria diferente, mas Deus hoje quer falar de quê? De Nabucodonosor. Deus quer falar hoje de quê? De Daniel, escolhido, jovem escolhido. Muitas vezes a pessoa fala: olha, eu não vou para a presença do Senhor porque eu ainda tenho tempo. Olha, eu sou jovem, não posso perder tempo. Talvez, quem sabe, quando eu tiver mais idade, quem sabe quando eu tiver mais velho, eu vou para a presença de Deus. Não tem tempo. A gente não pode escolher o tempo, porque o nosso tempo não é o mesmo de Deus. Talvez hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Talvez na hora que eu sair daqui, chegar na minha casa, eu sofro infarto, eu morro. Talvez, quem sabe, eu vou atravessar a rua, eu uso eu como exemplo para não usar ninguém, amados. Talvez eu vá ali, atravessar uma rua e de repente vem um carro e me atropela. Eu não tenho tempo. Eu já aceitei Jesus. Eu sei que se eu cair aqui agora, morrer, quem sabe pela misericórdia
casa, Ele está vendo o trabalho que eu estou fazendo, Ele me recebe diante dele. Aí de repente eu penso, mas eu sou jovem, eu tenho tempo, eu posso me contaminar. Olha lá, Daniel, diz a palavra do Senhor que Daniel devia ter entre 16 e 17 anos, não é? Se fosse assim, então era para ele pensar, não, eu vou beber esse vinho gostoso, nossa, eu vou comer uma carne. Mas Deus fala assim hoje, ó, tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. No mundo eu posso tudo, mas eu sei aquilo que vai desagradar o meu Deus. Como Daniel ali, ele sabia que se ele tocasse naquela carne, ele sabia que se ele bebesse daquele vinho, era a mesma porção que servia para o rei, ia servir para ele. Era o mesmo alimento que contaminava a vida do rei, era uma vida contaminante, ia contaminar ele como servo do Senhor. E nós não podemos de forma alguma tocar em manjares deste mundo. Sabe por que Deus fez a minha mão? Sabe? Para mim estar tocando, curando enfermidade. Sabe por que Deus me colocou aqui em cima? Deus me colocou aqui em cima para estar orando, para estar clamando, para estar intercedendo pelas vidas. Sabe por que Deus me dá as pernas fortes para me andar, para me ir atrás das ovelhas, para me estar indo fazer campanha, para me orar, para me ir para o monte? Deus me deu essa estrutura que eu tenho para me estar gloriando a Ele, para me estar manifestando o amor de Deus através da minha vida. Não é para mim estar tocando e manjar deste mundo. Porque se eu me contamino, como que o Espírito Santo pode estar usando a palavra agora para estar levando para vocês? Se da minha boca sai palavra torpe, como que o Espírito Santo vai usar a mesma boca para estar falando Jesus te ama? Jesus, Ele quer te colocar no patamar lá em cima. Jesus não quer te ver para baixo. Jesus não quer ver você magoado. Jesus fez semelhança dele. A semelhança de Jesus Cristo em nossa vida é para quê? Para resplandecer. Nós temos que ter a semelhança de Deus para quê? Para onde nós chegar, ali clarear tudo, resplandecer a virtude do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Daniel estava ali pronto, Daniel estava ali, ele sabia tudo que ia passar. Porque Daniel provavelmente ele sabia que aquele rei era tirano. Ele sabia que aquele rei ia usar de todas as formas para tirar ele da presença do Senhor. Como hoje nossa vida. Não é de repente chega ali aquela vizinha, olha para você e fala, ei, onde você está indo? Ah, eu estou indo na igreja. Vamos dar um pulinho ali naquele boteco? Não é assim? Ei, você está indo aonde? Vamos ali naquele barzinho ali comer uma pizza? Vamos ali, vamos aqui, vamos lá. Tentando te levar, amados, para o caminho torto. Tentando fazer com que você pegue atalho. Sabe por que o cristão não pode pegar atalho? Vou até falar uma coisa para vocês. Um dia, nós fomos para o monte. Nós sabemos quando a gente chega no monte, o nosso caminho é reto. É reto a subida. Não tem curva. Ela foi para o monte, eu levei ela sabe, não é? Nosso caminho, a gente começa a ir para o monte. A gente sobe, desce no vale, é penoso. Desce no vale e sobe de novo. Sobe, 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 é só subida. Mas é caminho reto. Um dia nós estávamos descendo, o pastor chegou e falou para mim, um pastor que estava indo conosco chegou e falou, pastora, se nós pegarmos esse caminho, nós vamos sair em tal lugar. Eu olhei bem para ele e falei, pastor, não pegue atalho. Eu falei para ele, pastor, não pegue atalho, porque nesse atalho você pode encontrar uma armadilha. E é assim, amados, na nossa vida diária, em todo momento, nós não podemos pegar atalho. Sabe por quê? O caminho do Senhor é porta estreita e caminho reto, onde nós vamos encontrar Jesus Cristo lá no final. Nós temos que vencer a batalha do dia a dia. Agora já pensou eu andando aqui caminho reto, Jesus lá na frente, meu foco, me esperando de braços abertos. De repente chega uma conhecida minha. Não uso o termo amiga, não uso, porque o único amigo que nós temos em nossa vida é Jesus. Aquele que nós podemos confiar. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos receber de braço aberto na glória. Olha, Jesus morreu de braço aberto na cruz. Sabe por quê? A hora que a gente chegar ali vai receber a gente. E amigo não. Porque se a gente está indo aqui
reto, amado. Nós estamos indo ali. Se chegar de repente um conhecido e falar: ei, vamos ali, o que você vai fazer? Caminho reto. Você já vai pegar atalho. E nesse atalho você pode encontrar a armadilha lá na frente. Sabe por quê? Porque Daniel, ele estava ali a todo momento. E ele de repente vai e fala para aquele eunuco que chegou ali de Nabucodonosor e fala: ei, permita-me comer legumes e beber água. Olha, Daniel, que simplicidade. Talvez se fosse nós hoje, a gente fala: manda aí, nossa, uma carne, traz aí, eu quero, não é? Mas Daniel chegou e falou: olha, me traz legumes e água, eu posso. Aquele servo de Nabucodonosor, ele chega e fala para Daniel: olha, eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque isso daí é ordem do rei, e ordem do rei não pode de forma alguma ser desmandada. Eu não posso fazer isso, eu corro o risco de perder a minha cabeça. Daniel ainda pede para ele. Ele chega e ele insiste: olha, permita-me somente 10 dias. Se em 10 dias eu estiver comendo legumes e água, e de repente você ver que eu estou desfalecendo, se de repente você ver que meu semblante está mudando, se de repente você ver que eu estou tendo fraqueza, que eu vou desmaiar,